pessoal, mais uma vez aqui pelo Rafcast. Hoje eu tenho um convidado muito especial. E esse convidado, ele é tão especial que hoje ele vai compartilhar conosco a sua expertise que ele navegou e continua navegando no mundo dos cartórios. 30 anos de experiência trabalhando com cartório e ele sim vai contar pra gente esse mundo, tanto de dentro para fora e de uma maneira muito, mas muito especial, que é aquela questão da gente entender o que cada cartório faz. Porque eu, particularmente, imaginava que o cartório ele faria todo e qualquer tipo de serviço, né? Seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, e nada disso. Pelo contrário, nos bastidores, o Ederson, né, que gentilmente vem compartilhar essa sua experiência e expertise, começou a me detalhar exatamente o que cada cartório hoje faz e seus benefícios. Portanto, você que já acompanha o nosso canal, não sai daí, acompanhe esse episódio, que esse episódio, mas é de puro conhecimento e principalmente de utilidade pública. Ederson, agradeço demais aí a sua presença aqui. Obrigado. Né? Não é de hoje que a gente está tentando marcar, mas eu sei exatamente o porquê que a gente não consegue, hein? Essa sua agenda, que não é uma agenda fácil, mas a gente conseguiu coincidir as agendas e por esse motivo a gente vem trazendo essa informação. Mas o que eu quero hoje que você passe para a gente é exatamente essa sua expertise, as dores, que essa foi a palavra que é mais assim, ó, muito bem colocada, as dores que hoje, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, passa ao precisar de certas documentações, principalmente por questões burocráticas, né? Então eu queria que você me contasse um pouquinho aí dessa sua vivência aí, como que você começou a trabalhar ao ponto de hoje ter aí, vamos dizer assim, esse vasto conhecimento. Bom, primeiramente queria agradecer, né, a oportunidade, né, de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o universo dos cartórios, né, o que eles são, o que eles fazem, enfim, trazer justamente essa questão de ser um serviço de utilidade pública mesmo, né? E vamos lá, vamos tentar explorar aqui um pouquinho aí do que surgir de dúvidas para as pessoas, né? Legal. Vamos bater um papo legal aqui sobre isso. Legal, legal. E aí, o que eu queria, na verdade, né? Pra gente conhecer um pouquinho aí você, o Ederson. Conta pra gente como começou essa trajetória aí. Nós estamos falando de 3 décadas, né? Então, não estamos falando algo que é relacionado a 3 anos, não. São 3 décadas ali de pura vivência, né? Exatamente trabalhando detalhes específicos e que isso, por exemplo, ainda continua nos dias de hoje com outras pessoas, seja, Sim. por exemplo, comigo, ou em algum momento que eu tenha alguma particularidade a ser resolvida, essa questão você já consegue agilizar muito rápido, justamente pela expertise, e não só isso, né? Que depois nós vamos falar até mais aí, exatamente como que você consegue navegar nesse mundo aí do cartorário, porque isso daí é uma questão que tem que ter uma experiência, né? Sim, o cartório ele faz parte da vida das pessoas, né? No dia a dia, para tudo você precisa de um cartório, né? Desde quando você nasceu, você já vai registrado no cartório. Você vai fazer uma venda de uma propriedade, ou você vai manifestar a sua vontade, você precisa de um cartório. Enfim, registrar documentos, você precisa de um cartório. Para tudo você precisa, né? No casamento, no óbito, enfim. O cartório ele está presente na vida das pessoas. E a minha história é muito legal assim, porque eu comecei em cartório em 1996, então aí já fazem exatamente 30 anos. Verdade. E que eu tive meu primeiro contato, né, com cartório. E assim, quando a gente entra para trabalhar, não foi uma coisa pensada, não, eu quero fazer isso porque eu gosto disso. Meu sonho. Meu sonho. É. Ou porque, não, a minha família tem um cartorário lá, eu quero seguir Os os passos, passos do meu pai, do meu avô. Não, não é nada disso. Eu entrei no cartório assim, como uma pessoa qualquer entra, fui contratado, enfim, era um auxiliar de cartório, fazia ali os serviços mais simples no começo, né?
de bater os carimbos, de atender o público. O padrão, né? O padrão, né? Que De você quem já trabalha no cartório. exato. Quando você chega num cartório, você vê ali os funcionários. Atendimento no balcão. Exatamente. Legal. Então, comecei assim, né? Passou-se um tempo, eu fui convidado por um escrevente do cartório, né? O escrevente é aquele que ele tem a delegação do oficial do tabelião do cartório para poder fazer os atos, né? As escrituras, enfim. Eu fui convidado por um escrevente na época para trabalhar com ele, para auxiliá-lo nos serviços de escrituras, né? Escrituras públicas. E esse foi o meu início, porque ali eu aprendi bastante coisa, né? Eu aprendi o que era uma escritura, para que servia, quais os tipos de clientes que precisavam desse tipo de trabalho. E ali a gente, no dia a dia, a gente começou a fazer aquele trabalho e eu cresci muito naquela época em conhecimento com aquela pessoa. Hoje ele já faleceu, né? Não está mais entre nós, mas eu agradeço muito por ele ter me ensinado tudo que me ensinou, né? Passou-se os anos, né? A gente foi atendendo algumas construtoras, pessoas físicas, enfim, que precisavam desse tipo de trabalho. E isso foi no cartório de notas, né? Eu não sei se eu comentei aqui acho que eu comentei aqui com o Robson. Nos bastidores, né? Nos bastidores, que eu trabalhei em dois tipos de cartório nesses 30 anos, que foi o cartório de notas, onde eu comecei, o tabelionato de notas, que depois eu vou explicar um pouquinho qual é a diferença de cada um deles, e depois eu fui para um cartório de registro civil. E aí passou-se uns anos, eu saí desse cartório de notas, que era o primeiro tabelionato de notas da capital, e fui para o cartório de registro civil, que era o 13º subdistrito aqui da capital, que fica no Butantã. Lá a gente começou a desenvolver um trabalho de atendimento empresarial, ou seja, a gente vendia os serviços do cartório para as empresas, né? A empresa precisa de fazer uma autenticação, uma procuração, a gente fazia esse trabalho junto a eles para servir como um facilitador, oferecer algumas coisas, né, em troca da empresa fazer os serviços no cartório. E nisso passaram-se todos esses anos. Alguns anos, né? A gente fez diversos atendimentos, milhares de atendimentos. Se você parar para ver aí, milhares de pessoas foram atendidas, né? Não tenho dúvida. Empresas, né? Muita gente em torno desses anos. E aí, em 2022, eu saí do cartório, né? Como funcionário do cartório, e montei uma empresa de assessoria para esse tipo de serviço, mas a essência da criação da minha empresa ela foi para fazer traduções juramentadas, né? Que depois eu vou explicar um pouquinho o que é isso e como que ela caminha junto com os serviços de cartório. Legal, mas hoje, por exemplo, a sua empresa hoje, me corrija se eu tiver enganado, hoje a gente poderia colocar como sendo uma empresa que seria uma empresa de, ou o seu trabalho ou da sua equipe lá seriam assessores documental, esse seria o termo, ou não? Qual que seria o termo hoje para alguém que precisa contratar esse tipo de trabalho, o Ederson? A EDM, que é a minha empresa, né, ela, em sua essência, ela foi criada para ser uma empresa de traduções juramentadas, e isso ela é, né, na sua essência. Então ela hoje ela recepciona o cliente que tem a necessidade de fazer traduções juramentadas, que são serviços que caminham junto com o cartório, né? Veja bem, hoje você precisa de uma tradução juramentada para um processo de cidadania, que você está dando a entrada nos documentos, né? E que documentos são esses? São documentos que são oriundos do cartório, né? As certidões de registro civil, enfim, as apostilas de aia, que são feitas nessas certidões, e aí a gente faz o trabalho dessas traduções e entrega isso para o cliente. Mas quando o cliente nos procura, ele geralmente nos procura para fazer o trabalho completo. Então ele não quer perder tempo de ter que ir a um cartório, fazer o pedido da certidão dele, ou seja, se deslocar, pagar um estacionamento, ficar lá umas horas no balcão preenchendo o requerimento para fazer o pedido, depois ter que voltar lá para pegar. Enfim, é um trabalhinho chato de fazer. E aí a gente entra nisso com a nossa... A gente conhece todos os caminhos, conhece todas as particularidades de cada serviço,
e a gente fornece isso para eles. E não só isso, né? Em O troca- tempo também, né? E o Porque tempo. você ganha e muito, em termos que eu digo, você que contrata hoje o serviço da EDM, você ganha em muito na questão de tempo, Ah, sem dúvida. né? Porque o tempo, porque, e outra O coisa, tempo e a né? comodidade, Não, né? esse é um ponto aí que a gente não Que pode andam, que andam em nem conjunto. discutir. Mas uma coisa aqui, o Ederson, que é a principal, que você falou, olha, tem que ir no cartório. Mas lembrem que no começo do episódio eu disse, né? Que são inúmeros cartórios. Você sabe qual cartório? Isso que você está me dizendo é como se você já soubesse o cartório que você, de uma maneira ou de outra, sabe que você tem aquela prestação de serviço. Mas o problema é quando você chega naquele cartório e não é o cartório que presta aquele tipo de serviço. E ele vai te direcionar, olha, não é aqui, é o Exatamente. cartório X. E isso você já ganha tempo com a IDM, né? Exato. Esse é um ponto principal aí que a gente pode colocar, né? E isso é uma das dores que as pessoas têm, né? Que é aquilo que a gente falou no começo aqui do vídeo. As dores das pessoas, né? E eu acho que uma das dores é a falta de informação. Sim. Eu acho que inclusive a principal delas. Porque assim, a falta de informação, ninguém nasceu sabendo o que é um cartório, para que ele serve, né? A gente aprende com o decorrer da vida mesmo, Sim. com as experiências que a gente tem, com as necessidades que a gente tem. Aí a gente acaba ali tendo que fazer as coisas e vai tendo uma noção, né? Vai aprendendo do que é. Mas eu, assim, por experiência própria, eu já tive diversos clientes e diversos tipos de atendimento que a pessoa não sabia nada, entendeu? Não sabia, não entendia o que era aquilo, para que aquilo servia, e aí a gente conseguiu ajudar bastante esses clientes, né? Num caso, por exemplo, como de cidadania, às vezes não é difícil de saber ali o cartório que faz esse tipo de coisa, mas uma compra e venda de um imóvel, uma doação, um testamento, um inventário, já são atos que são mais complexos, né? E isso as pessoas já não são todas que vão saber ali como fazer determinado serviço. E aí a gente está aqui para ajudar. E uma outra coisa também, né, o Ederson, aqui o que eu estou passando é exatamente o que a gente meio que conversou, mas também tem muito aquelas pessoas que dependem, vou fazer um inventário ou coisa do tipo, fica refém do quê? Às vezes de um advogado. Exato. E você hoje, olha isso, né? Por que a gente começou dizendo que esse episódio, como todos aqui que a gente acaba trazendo no Rafcast, são episódios de prestação de serviço mesmo. Porque você hoje pode trabalhar a questão do inventário mesmo não tendo um advogado. Né? Porque hoje o advogado, você tem a sua particularidade, mas, por exemplo, você também auxilia nos principais documentos ou orientação, não é isso? Às vezes não é nem que não precisa do advogado, mas assim, esse é um tipo de um trabalho que, por exemplo, você pode utilizar pode e deve utilizar dos cartórios para quê? Para que ele fique mais barato e você economize tempo. Porque, veja bem, né, aí eu falo por que o cartório, às vezes, ele tem um papel importante na vida das pessoas. No caso do inventário e do divórcio, que são atos notariais e registrais que exigiam até então a presença do advogado, isso foi tirado do âmbito judicial e trazido para o âmbito extrajudicial, ou seja, para o atendimento dos cartórios, justamente para desafogar a malha judiciária e trazer mais rapidez e celeridade para os processos, né? E quando um cliente nos procura para fazer um divórcio, para fazer um inventário, e eu ali analisando as documentações, verifico que são atos que são aptos para você poder fazer, porque tem alguns que não são, Sim. Né? Mas aí se orienta, né? Quais eu são? já vou orientar o cara a falar, olha, esse daqui você consegue fazer diretamente no cartório, pode ficar tranquilo que eu cuido de tudo para você, né? Inclusive eu arrumo aqui um advogado,
eu indico um advogado para poder assinar apenas essa escritura. Ele não vai fazer nada, ele vai apenas assinar e acompanhar o ato ali para poder fazer o cumprimento da lei que exige-se a assinatura do advogado. Maravilha. Só que o advogado, com certeza, ele vai acabar, como que eu posso dizer, aumentando um pouquinho as custas desse trabalho, Não, né? É natural. É o processo, porque você tem mais um processo ali no meio. E quem é que Exato. vai pagar essa conta? Exato. Você. Então, exatamente. Né? Exatamente. E aquilo que, além de você aumentar o custo, você vai aumentar ainda a questão da burocracia. Por que burocracia? Porque primeiro que para ele dar continuidade vai ter que bater com a agenda dele. Né? Às vezes ele tá em atendimento com outro cliente e tudo mais, então você é o próximo a ser atendido. Exato. Aqui não. Aqui você já tem o pronto atendimento, partindo do princípio não só em termos de tempo, né? Que tempo é o que eu sempre falo, que tempo é dinheiro, e principalmente, literalmente falando, na questão do custo. Porque você já tirou, vamos dizer assim, aquela conexão que não se faz necessário para aquele processo em específico, que era o advogado. Exato. Porque você já orientou, no caso, o cliente. Não é isso, Edson? Os advogados, eles são os nossos principais parceiros. Eu tenho pessoas incríveis que trabalham com a gente. E que você recomenda, não é isso? isso? Que eu recomendo, inclusive, né? São pessoas incríveis, profissionais, da mais alta qualidade aí que a gente pode indicar. E eles são, sim, peças fundamentais para o trabalho. Só que, assim, você utilizando dos recursos diretos do extrajudicial, ou seja, do cartório, que está à disposição para ser utilizado, você reduz muito o custo do seu trabalho, do processo. Sim, não. Sem dúvida. Então, quer dizer, E a gente está aqui para orientar também nessa questão. Não, isso é só uma questão. Porque, por exemplo, também é aquela questão que você comentou comigo do divórcio. Porque parece, não sei se hoje, por exemplo, um casal que vem a se divorciar, não tendo filhos, você consegue que seja feito via cartório. Mas se tem filhos, por exemplo, não, já se faz a necessidade do advogado e tudo mais, não é isso? Exatamente. Quando um casal ele chega a um consenso que não quer mais viver junto e vamos nos divorciar, a primeira coisa que é observado num cliente desse quando ele chega e procura a gente é a questão dos filhos, né? Se ele tiver filhos menores, nós já orientamos a ele procurar um advogado, porque o processo dele vai ser feito único e exclusivamente no âmbito judicial, não tem jeito. Agora, quando o cliente chega para a gente e nos procura e nós analisamos que esse processo ele dá para ser feito no cartório, ou seja, 80% das pessoas que nos procuram, 90% até, elas são pessoas que estão aptas para poder fazer no cartório. Caramba, olha isso. Entendeu? Isso você orienta. Na hora que eu pego o caso, eu já vi. Você já sabe. Já sei. Né? Então você não perde nem tempo e a pessoa que no caso está te consultando é uma pessoa que você já agiliza todo o processo para ela, inicialmente falando, que você já dá o caminho das pedras e consequentemente já inicia o processo muito mais, vamos dizer assim, assertivo. Né? Isso que é o legal. Mas aí, ô Ederson, isso a gente já sabe que você, de uma maneira, junto com a sua empresa e todo o seu time lá e a sua expertise, você consegue direcionar, né? Mas aí o que eu queria agora, que você desse um overview pra gente, né? Uma forma bem assim, transparente, qual que é a diferenciação aí dos cartórios, né? Porque assim, ó, hoje nós temos alguns cartórios que a gente está falando de registro civil, tabelionato de notas, tem registro de imóveis, registro de documentos, tabelionato de protestos, a parte também de registro civil de pessoas jurídicas. É como eu te comentei, para mim cartório sempre foi aquela questão, comprou um imóvel, registra, tá aqui o número da matrícula, tudo mais, parabéns. E preciso reconhecer uma firma, ou preciso fazer, né, que eu popularmente reconhecer uma firma, ou de uma maneira também de outra, eu preciso de uma procuração para que você me represente em um assunto específico. Eu imaginava que era só isso, mas não,
é muita coisa. Não é muito Né? mais, né? Por exemplo, aí a sequência, você que me determina aí o que faz uma ligação com a outra. Mas, por exemplo, o registro civil, né? Eu partia do princípio também casamento e quando nasce a pessoa e o atestado de óbito também. Esse, depois que eu me resumi, era a questão do outro cartório, que é o de reconhecimento de firma. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, vamos explicar aqui um pouquinho. Né? Legal. Primeiramente, a gente precisa entender por que os cartórios foram criados. Né? Maravilha. Qual a necessidade do cartório, por que ele existe, quando ele foi criado. Né? Bom, o cartório ele existe para dar segurança jurídica para as pessoas nos atos que são feitos. Então, por exemplo, na vida civil, é você ter o registro da pessoa física que nasceu, a pessoa natural que nasceu. Do cartório de notas é você ter o registro das compras, das vendas, das propriedades. Então é um cartório que é mais voltado para o âmbito patrimonial, né? Então eles foram criados para isso, para dar essa segurança jurídica para as pessoas nos atos da sua vida civil, da sua vida empresarial e da sua vida patrimonial, né? Já existe a ideia de cartório, né? A concepção de cartório, ela já vem da antiguidade, né? Então quando aqueles escribas eles registravam ali as propriedades das pessoas, as pessoas faziam compra, venda das coisas. Você tinha uma pessoa ali, que eram aqueles escribas, que faziam os registros dessas propriedades, né? E o conceito de serviço notarial e registral, ele veio da nossa herança portuguesa. Então ele veio de Portugal esse conceito. Então os cartórios eles foram criados na época do Império, entendeu? Então o serviço registral, né, que é o serviço de registro civil das pessoas naturais, que esse é o primeiro cartório que nós vamos falar aqui dos 6 que são possíveis, né? Olha isso. Então o cartório de registro civil das pessoas naturais, ele está ali para dar o apoio no registro civil das pessoas, né? Então o nascimento, o casamento, o óbito, né, o divórcio, então tudo ele tá ali atrelado a uma pessoa. Então se eu nasci num cartório, por exemplo, fui registrado num cartório de nascimento. Quando eu vou casar, se eu procuro um outro cartório para fazer o casamento, o cartório onde eu casei vai fazer uma comunicação para o cartório onde eu nasci, para informar que eu casei. Então eu fico com o registro do cartório onde eu casei, mas também esse registro vai para o meu cartório de nascimento. A mesma coisa se você tem um divórcio. A mesma coisa, o cartório onde eu me divorciei e casei, ele vai dar entrada naquele divórcio e vai fazer uma comunicação para o cartório de nascimento que a minha condição e o meu registro civil atual. Então, quer dizer, a comunicação existe entre os cartórios. Existe. Né? E aí eu posso ter sido registrado num terceiro cartório o meu óbito. E esse terceiro cartório, onde foi registrado o meu óbito, vai comunicar tanto o cartório de casamento quanto o cartório de nascimento. Então o registro civil, ele serve para fazer esse acompanhamento da vida civil da pessoa. Caramba, maravilha, hein? Entendeu? Caramba. Aí eu vou falar um pouquinho do cartório de notas agora, né? Que é o segundo cartório mais famoso aí que tem hoje, que as pessoas conhecem. Sim. Né? Que nem você falou, eu só conheci o cartório porque eu preciso fazer um reconhecimento de firma, né? Então, esse é um serviço que assim, as pessoas conhecem. Mas o serviço de reconhecimento de firma, ele é feito no tabelionato, né? Mas o tabelionato de notas, a essência do tabelionato de notas, ela foi criada para fazer, para dar validade aos atos jurídicos que são feitos pelas pessoas, né? Então, por exemplo, a pessoa compra um imóvel, a pessoa doa um imóvel, a pessoa quer manifestar a vontade dela, quando ela morrer, eu quero que os meus bens, testamentos, né, que os meus bens ele fique para determinada pessoa. Ele tem ali as procurações, que são documentos de representação, né? Eu quero que o Robson me represente para eu
para eu comprar aquele imóvel ou para eu receber um dinheiro ali no banco. Então é um ato exclusivo de representação, né? E escrituras em geral, né? O inventário, a escritura de divórcio, que é tudo convencionado num cartório de notas, né? Então o cartório de notas ele serve para formalizar os atos jurídicos das pessoas, né? Um terceiro cartório, que é muito famoso também, é o cartório de registro de imóveis, né? Esse cartório ele é um cartório que ele serve de apoio para o tabelionato de notas, uma vez que você faz uma escritura de uma compra e venda de imóveis ou você faz uma doação de um imóvel, o imóvel que você tem ele é atrelado a um cartório, né? Existem alguns aqui em São Paulo que não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, em cidades do Brasil inteiro, que o imóvel ele fica preso a uma circuncisão, né? Ele fica ali em determinada área, então ele pertence àquele cartório. Então, quando eu vou fazer por exemplo, uma escritura, eu tenho que finalizar o registro no cartório competente do imóvel. Então, eu vou observar onde está o registro daquela matrícula e lá eu vou fazer todo o procedimento de registro da escritura que a gente vai fazer num cartório de notas. Caramba. Entendeu? Sim. Então, tudo que é atrelado a um imóvel, a gente vai analisar aonde ele está registrado e o processo tem que ser feito lá. É a capivara do imóvel, né? Caramba. É que nem o cartório de registro civil, cada um tem uma capivara em um cartório aí espalhado aí pelo Brasil, né? Sim. O imóvel é a mesma coisa. O imóvel também tem um registro aonde ele está, aonde ele se encontra, e tudo que for feito nele, de compra, de venda, de doação, tem que ser registrado no cartório competente, né? Maravilha. Aí a gente tem também o cartório de registro de títulos e documentos. Esse já não é tão conhecido. É, né? então. As pessoas não sabem nem para que serve um cartório desse. Esse cartório ele serve para dar publicidade a um documento que você venha fazer, um contrato, a um documento que venha de fora, que precisa ser usado no Brasil. Então ele serve para dar a publicidade e dizer que aquele documento ele foi feito, foi celebrado. Entendeu? Então ele é trazido para um cartório de registro de títulos e documentos para ele tornar-se público, é dar a publicidade a ele, né? E como que a gente utiliza desse serviço? Por exemplo, uma pessoa casa no exterior, um brasileiro foi para o exterior e casou no exterior. Esse brasileiro, ele não basta ele casar no exterior e pronto, acabou. Não, ele Sim. vai ter que fazer um processo aqui no Brasil chamado transcrição do casamento dele. Para fazer esse processo, a gente precisa pegar o documento estrangeiro, fazer uma tradução juramentada dele, fazer o processo de registro no registro de títulos e documentos. Para quê? Para dar publicidade a esse documento que foi feito lá fora, e aí sim o documento está apto para ser utilizado aqui no Brasil. Eu fiz um contrato, por exemplo, de alienação fiduciária, o contrato de garantia, eu quero dar uma segurança a mais para esse contrato, né? Então, além dos reconhecimentos de firma que eu faço para dizer que a assinatura é da pessoa mesmo, eu pego aquele contrato e faço um registro no cartório de títulos e documentos, trazendo ali a notariedade daquele documento para as pessoas, né? Então ele vai ser criado um registro de livro e folha, e aí ele está lá para quem quiser visualizar, né? Se vier possíveis questionamentos, Sim. então a pessoa tem ali como se precaver, né? Agora um que eu acho que é desconhecimento aí de muitos é o tabelionato de protestos, né? Eu acho que esse daí eu acho que esse todo mundo conhece, né? ou quem não conhece já ouviu falar. As pessoas não conhecem, as pessoas conhecem de nome, mas as pessoas não sabem como é que funciona o processo, né, de um serviço de um tabelionato de protesto, né? Ele serve para dar notariedade justamente na dívida das pessoas. É saber quem é bom pagador e quem não é. Então essa dívida ela vai para um dos 10. Eu estou falando aqui em São Paulo, tá? Mas no Brasil inteiro tem. Aqui em São Paulo nós temos 10 cartórios de protesto, né? Que é aquela famosa certidão dos 10 cartórios. Quem que já precisou disso, né? Muita gente já precisou. Para que ela serve? Para dizer se você é ou não um bom pagador, né?
Então ela tem aquelas certidões, ela tem que sair, nada consta. Se sair com apontamento, é um sinal de que você tem uma dívida na praça aí que precisa acertar lá. E que não é bem visto, né? E que não é bem visto, entendeu? Então é um cartório exclusivo para registrar a inadimplência das pessoas, né? Legal. E aí tem o outro também, que é esse daqui, o registro civil de pessoas jurídicas. Certo. O cartório de registro civil das pessoas jurídicas, semelhante ao cartório de registro civil das pessoas naturais, ele serve para você registrar uma determinada empresa, né? Mas não são todas as empresas que você faz o registro num cartório de registro civil das pessoas jurídicas. São aquelas empresas sem fins lucrativos. As igrejas, as associações, as ONG. fundações, as ONGs, elas são já registradas num cartório de registro civil das pessoas jurídicas, né? Então é a capivara da empresa. Sim. Né? A mesma coisa do cartório de registro civil, é a nossa capivara. Lá também tem um registro inicial dessa pessoa jurídica, né? Então a gente ajuda bastante também a fazer registros dessas naturezas aí. E uma coisa aí, o Ederson, depois você deu essa explanada sobre os cartórios, mas uma coisa interessante que você comentou comigo nos bastidores também, foi exatamente hoje, por exemplo, às vezes você, né? Você precisa da certidão da sua mãe. Né? E a sua mãe, ela nasceu, por exemplo, na cidade de, sei lá, Cafelândia, né? Numa cidadezinha bem remota. Uhum. Só que aí que tá, você liga para o cartório, você acha que é no cartório daquela cidade, e aí você liga, ninguém atende. Quando você manda um e-mail, ninguém responde. Exato. Então, quer dizer, esse tipo, que é uma das dores também, que as pessoas só vão sentir quando precisarem, né? Então, quer dizer, hoje, por exemplo, eu tenho a necessidade que eu preciso desse documento, que eu estou, por exemplo, estou me mudando, ou algo do tipo, enfim, e que pedem também esse documento da certidão de nascimento da minha mãe. E que eu não tenho, ou se eu tenho já não tem mais valor, porque ela já tem uma certa... Ou a sua mãe nunca falou aonde foi o cartório. Também tem essa, também boa, Exato. bem colocado. Vejam que assim, ainda tem mais essa questão. Eu estou dizendo que o melhor dos cenários eu sei a cidade que ela nasceu. Né? E no pior cenário eu não sei aonde que ela nasceu, né? Exato. E que eu preciso dessa certidão. Então, com isso também, se eu precisar desse tipo de trabalho hoje, a EDM ela consegue me auxiliar, dizendo, né, olha, o cartório traz aí a segunda via. Você consegue fazer isso daí, o Ederson? Consigo. É como a gente estava falando, né? Quando eu criei a empresa e eu parei de trabalhar dentro dos cartórios efetivamente, né? Na verdade, eu não deixei de trabalhar dentro dos cartórios efetivamente. Eu não trabalho como um funcionário registrado no cartório mais, né? Eu faço um trabalho por fora, mas 100% ainda ligado dentro dos cartórios e com justamente essas alternativas que a gente traz para os nossos clientes de soluções para eles poderem fazer, para resolver cada caso da melhor forma possível e de uma forma mais rápida, né? E quando eu criei a IDM foi justamente para trabalhar nas dores das pessoas, como a gente falou aqui, né? E quais são essas dores? É justamente o que o Robson falou. A gente precisa pedir uma certidão da pessoa, do cartório de registro civil. Vamos supor que a pessoa saiba onde é o cartório. Sim. Né? Minha mãe nasceu em Minas Gerais. Eu preciso entrar em contato lá com o cartório de Minas Gerais para pedir essa certidão para ela. O cara pega o telefone, o cara não é atendido, porque o telefone toca e ninguém atende. É o e-mail você tem o e-mail lá, se você tiver, você manda um e-mail, o cara não vai responder o seu e-mail, né? Vamos supor que o cara atenda você o telefone, mas ele já te atende, já querendo te dispensar para te Naquela mandar boa embora. vontade. Porque, né, eles têm milhares de atendimentos ali, o cara não... Ou atende, a linha cai, depois de meia hora que você fica. Então, assim, isso são dores que as pessoas têm, né? Além de você não ter informação, você tem esse obstáculo, né? esse obstáculo que você precisa vencer, né? E assim, todos esses anos de trabalhos e serviços prestados dentro do cartório, ele me trouxe
algumas alternativas para poder atender esses clientes, né? Sim, sim. E caminhos que a gente tenta justamente colocar à disposição para facilitar E é essa comodidade que você oferece. essa comodidade que a gente oferece. O cara não ter que se deslocar, o cara não ter que ficar esquentando a cabeça, ter que entrar em contato, esperar o Deslocamento. esperar o cara do cartório de Minas mandar um e-mail para ele, enviar requerimento para ele preencher. Tudo isso a gente faz esse trabalho Sim. de forma que o cliente receba a certidão na casa dele, no escritório dele. Não, isso Enfim. é sensacional. E aí, por isso que eu, né, que nem eu falo para as pessoas, eu queria continuar aqui com esse bate-papo aqui com o Ederson, mas se a gente for falar de tudo que o cartório hoje tem aí a prestar de serviço, é um episódio aí que não se torna um episódio, se torna aí não digo nem uma minissérie, sim uma série, porque são muitos serviços e cada serviço hoje tem a sua particularidade de cada cartório e cada um tem a sua particularidade, como também o Ederson comentou, né? E pegando aqui como exemplo os 10 cartórios de protesto em São Paulo, como em outras cidades também se tem. Então são coisas que realmente as pessoas acham que consultou aqui, está consultando dos outros estados também. E não é assim. Não é né? assim. Não é A assim. certidão de protesto ela já vem específico pra gente, da onde que ele quer que conste. Mas isso daí o Ederson vai compartilhar conosco, porque fica aqui o convite para ele retornar e dizer exatamente o que compete ao estado de São Paulo, o que compete a São Paulo e outros estados, para que vocês tenham visibilidade. Porque às vezes você hoje utiliza o serviço do cartório e não tem informação, utiliza ela de forma equivocada, vamos dizer assim. Você puxa hoje, por exemplo, você que está contratando um funcionário, alguma prestação de serviço, puxa alguma informação, você está puxando de onde? Só do estado de São Paulo. Mas e a pessoa? Tem algum problema de outro local? Não sabemos. Mas isso o Ederson vai compartilhar conosco também em outros episódios, que ele fica o convite aqui, Ederson, para você retornar e a gente começar aí a destrinchar melhor aí essa questão. E você que ficou até o final aqui desse episódio, vou pedir para vocês aí, não esquece aquele like, principalmente se inscrever no canal e continuar compartilhando. Para quê? Para que a gente continue trazendo conteúdos tão importantes como esse que o Ederson acabou compartilhando conosco. Ederson, mais uma vez, uma satisfação aí, viu, em compartilhar aí o seu tempo e a sua expertise e agradecendo aqui o pessoal que acompanha aí o nosso canal. Legal? Legal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aí. E a gente encerra por aqui. Tchau! O podcast profissional com os mais variados nichos. Rafcast.